Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um conteúdo super importante para os vestibulares e principalmente para o Exame Nacional do Ensino Médio, para quem vai fazer nas próximas edições, que é um dos tópicos da mecânica de fluidos. Eu tô falando da hidrostática, que vai estudar sobre os líquidos e os gases dessa maneira de estática, que a gente pode chamar conceitualmente de repouso ou equilíbrio. E para isso a gente vai analisar pressões sobre eles. A gente estuda com 3 conceitos principais: princípio de Stevin, de Arquimedes e Pascal. O princípio de Stevin é de pressão hidrostática e de Arquimedes é do empuxo. Aí, inicialmente, precisamos entender e absorver os conceitos principais da hidrostática. A gente começa com fluidos, até porque o tema é mecânica de fluidos, né? Hidrostática é um dos pontos da mecânica de fluidos, já que a gente também tem hidrodinâmica, enfim. Os fluidos nada mais são do que substâncias que se deformam de acordo ao recipiente que precisam se adaptar. E também se deformam continuamente sob esforço e não possuem forma própria. Já a pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de fluidos em repouso que aumenta com a profundidade e a densidade do fluido. Densidade é representada por um P, tipo um Pzinho assim, só que é um símbolo um pouquinho diferente. Vocês vão acompanhar aqui ao lado. E a principal fórmula da hidrostática é justamente essa. P é igual, que é de pressão hidrostática, é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. O princípio de Stevin afirma que a pressão em pontos da mesma profundidade em um fluido homogêneo e em equilíbrio é a mesma e aumenta com a profundidade. O princípio de Pascal afirma que a pressão aplicada a um ponto de um fluido incompreensível em equilíbrio é transmitida integralmente a todos os outros pontos e paredes de um recipiente base de freios hidráulicos. Já o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, afirma que um corpo imerso em um fluido recebe um empuxo para a superfície igual ao peso do volume de fluido deslocado, explicando a flutuação. Quais são as aplicações da hidrostática? Sistemas hidráulicos como prensa, elevadores, freios, construção naval, navios flutuam, barragens e represas, medição de pressão, barômetros e manômetros. Qual a diferença entre a hidrostática e a hidrodinâmica, que também é um ponto específico a ser estudado da mecânica de fluidos? É que na hidrodinâmica é estudado o movimento desses fluidos, diferente da hidrostática, que se estuda o porquê que fica em repouso. Lá é estudada a questão da vazão, da velocidade e das forças dinâmicas. A gente também tem o conceito de densidade, que vai estabelecer a relação entre o volume e a massa de um objeto, de um fluido, enfim. Por exemplo, elementos químicos e substâncias sólidas, líquidas e gasosas que ocupem mesmo volume possuem massas diferentes. É a densidade que expressa esta relação. Então, a fórmula de densidade, caso algum exercício de hidrostática peça, é D igual a M sobre V. Para entendermos sobre a pressão hidrostática, vamos pensar na ideia de que estamos nadando, né, sendo no rio, sendo na maré ou sendo na piscina. E quanto mais vamos à profundidade, mais há a pressão, né, sobre o nosso corpo. Isso a gente chama de pressão hidrostática. Isso está totalmente relacionado com a densidade e com a aceleração da gravidade. Por isso a fórmula é variação de pressão, ΔP, igual a densidade vezes variação de altura, que é a profundidade vezes G, que é a aceleração da gravidade. ΔH, na verdade, é a altura do líquido em um recipiente. Note que nessa relação de equação, a pressão hidrostática não depende do formato de um recipiente, e sim da densidade do fluido, da altura, da coluna do líquido e da gravidade do local. Para pensarmos mais claramente sobre o empuxo, que é o princípio de Arquimedes, basta lembrarmos que, para relaxar melhor em uma superfície líquida como piscina, a gente pode apenas boiar. Essa pressão que segura a gente boiando numa superfície fluida, né, é justamente essa como é que eu posso dizer? Essa impulsão, a gente também pode chamar de impulsão hidrostática. É como ele diz na seguinte lei, tá? Todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Quando a gente consegue trazer essa leveza por corpo, a gente consegue flutuar. Pontos importantes. Se a força do empuxo tiver maior intensidade que a força P, o corpo subirá para a superfície. Se a força empuxo tiver a mesma intensidade que a força peso, o corpo não subirá nem descerá, permanecendo em equilíbrio. Se a força empuxo tiver menor intensidade que a força peso, P, o corpo afundará. A fórmula vai ser, portanto, E igual a DF vezes VFD vezes G. Só que no geral é E igual a D vezes V vezes G. E sendo a força empuxo em newtons, DF, densidade do fluido, em quilogramas por metros cúbicos, volume VFD é volume do fluido deslocado em metros cúbicos, G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. A gente também tem, como eu falei para vocês lá no início, a lei fundamental da hidrostática, que é o princípio de Stevin, tá? O teorema a gente chama de princípio não, a gente chama de teorema de Stevin, que é conhecido como
esse nome que eu falei pra vocês, essa denominação. Essa teoria, ela postula a relação de variação entre os volumes dos líquidos e da pressão hidrostática. Seu enunciado é expresso da seguinte maneira. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. As fórmulas vão ser, portanto, ΔP igual a dg ΔH, ou ΔP igual a y vezes ΔH. Y sendo o peso específico do fluido. No Sistema Internacional de Unidades, a variação da pressão hidrostática é em Pascal, PA, o peso específico do fluido é em Newton por metros cúbicos, a variação da altura da coluna do líquido é em metros, a densidade é em quilograma por metros cúbicos e a aceleração da gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Qual é o macete para lembrar de pressão hidrostática? Como eu falei para vocês, a pressão é a razão entre a força aplicada perpendicularmente a uma superfície e a área dessa superfície. Então, o macete vai ser, para uma mesma força, quanto menor a área de contato, maior é a pressão exercida. Por exemplo, a ponta de um prego fura mais facilmente do que a cabeça. Então, mergulhou, aumentou. Lembre-se sempre que a pressão aumenta linearmente com a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Se você descer o dobro da profundidade, a pressão hidrostática dobra também. Lembre-se de que a massa não vai interferir. Acontece que a pressão, em uma dada profundidade, H, só depende da densidade do fluido, da altura, e não depende do volume total do líquido, da forma do recipiente ou da área do fundo. Isso é paradoxo de Stevens. Sobre o princípio de Pascal, a gente pode entender que prensa não multiplica força, multiplica deslocamento. O que isso significa dizer? A vantagem da prensa hidráulica é que gera uma força grande a partir de uma pequena força. Entendeu? Macetes para entender isso, macetes para área e força dentro do princípio de Pascal. Se a área A2 for 10 vezes maior que A1, a força F2 será 10 vezes maior que F1. Macete do trabalho. Não se cria energia. Se você empurrar o pistão 1 na área A1 para baixo em uma distância D1, o pistão 2 da área A2 subirá uma distância D2 menor. A lei da conservação de energia ao trabalho é W igual a F vezes D. Garante que F1 vezes D1 seja igual a F2 vezes D2. Uma curiosidade importante sobre o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, que é o gelo na água, é o seguinte. Quando um cubo de gelo flutua em um copo d'água, o nível de água não se altera quando o gelo derrete. Isso porque, para flutuar, o empuxo é igual ao peso do gelo. E o volume deslocado pelo gelo é exatamente o volume que a água derretida, massa igual, irá ocupar. Sabendo da parte conceitual, agora a gente vai treinar um exercício muito fundamental, que é da PUC Paraná, e diz o seguinte. O empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que você pode se levantar de dentro de uma piscina, em comparação com tentar se levantar de fora d'água, ou seja, no ar. De acordo com o princípio de Arquimedes, que define empuxo, marque a opção correta. Letra A. Quando o corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do corpo. Errado, né, gente? Para flutuar a forma vertical para cima, que é o empuxo, deve ser maior que a força vertical para baixo, que é o peso. Então, não é essa a alternativa. Letra B. O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquidos e não pode ser aplicado para gases. Primeiramente, você nem precisaria forçar sua cabeça para tentar achar se essa é a resposta correta ou não. Porque só pela palavra somente você já descartaria. Esses vestibulares, eles não colocam somente, nunca, essas palavras extremistas como alternativas corretas. Mas levando pro lado mais conceitual, de uma resposta mais convincente e consistente, tá errado, porque o princípio de Arquimedes se aplica aos fluidos, o que inclui os gases. Então não é válido somente aos líquidos. Letra C. Um corpo total parcialmente imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima, igual ao módulo ao peso do fluido deslocado. Também está certo. Essa letra Z tá certa. Eu fui ver aqui o gabarito, ela tá certa. Vamos ver por que as outras estão erradas, a D e a E. Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo. Errado, por quê? Porque um corpo imerso em um fluido está sempre sob efeito do empuxo, não importando se está ou não em movimento. Letra E. Dois objetos do mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos iguais. Errado também. A força empuxa é diretamente proporcional à densidade do fluido. Então, maior densidade, maior empuxo. Aí a letra C. Um corpo total parcialmente imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual em módulo ao peso do fluido deslocado. Essa é a alternativa correta. E aí, você gostou dessa aula? Coloque aqui nos comentários, compartilha com todo mundo para fazer o Enem e outros vestibulares nos próximos anos. Curte e ative as notificações. Se inscreva também se você ainda não é inscrito no canal para mais dicas. Sai vídeo toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E toda segunda, neste momento, estamos tendo sequências de videoaulas sobre física. Então é isso, coloca todas as suas dúvidas ou sugestões nos comentários. E não se esqueça de se aprofundar nesse conteúdo, porque aqui eu trouxe uma pincelada, apenas uma revisão, para que você possa, no final do ano que vem, lembrar dos principais princípios e dos principais pontos a serem aplicados na prova. Mas pratique muito os cálculos de hidrostática, assim como questões conceituais.